Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. No episódio anterior, Orhun viu Ira chorando, abaixada a um pé de uma árvore. E isso fez com que ele mudasse todo o seu comportamento em relação a Ira, para provar para Ira que ele não gosta dela, para que Ira possa se sentir confortável dentro da mansão e não queira ir embora. O episódio terminou com Orhun mandando Ira encontrar um arquivo que supostamente ela perdeu no escritório dele. Ira então diz para Orhun que ela não sabia onde estava o documento e que ela não tocou naquele documento. Orhun então olha para Ira e diz: "Eu mandei você ir procurar o arquivo." O episódio de hoje começa com Orhun dizendo para Ira que deu uma ordem para ela e que ela deve ir procurar o documento que ela perdeu. Ira então respira fundo, consentindo com a ordem de Orhun. Orhun então olha para Ira e diz: "Muito bom." Orhun então pega o celular e olha para Ira e diz: "Quando eu voltar para o escritório, quero ver o documento em cima da mesa." Mas antes de Orhun sair do escritório, Ira olha para Orhun e diz: "Eu queria lhe dizer uma coisa. Eu conheço o meu lugar, tá bom? Estou dizendo isso para que você não fique confuso." Orhun olha para Ira irritado, pois Ira tá peitando ele. Orhun então olha para Ira e diz: "Pare de agir com base em suposições e faça apenas o seu trabalho." Orhun então sai do escritório batendo a porta e Ira fica com muita raiva da atitude dele. Ira então começa a se lembrar do momento em que ela estava no jardim chorando e Orhun veio dizer para ela que ele não tem sentimentos nenhum por ela, pois ela é a mulher que há 6 anos atrás ele mandou ir embora e que ele estava com febre, delirando de febre, que não sabia o que estava dizendo. Ira volta de seus pensamentos e fecha os punhos de ódio e diz para si mesma: "Espero mesmo que o que você me disse seja verdade." Ira então começa a procurar o documento que Orhun perdeu. Orhun então desce as escadas e para no meio do corredor e se apoia à parede, pois realmente ele não está gostando nada do que ele está fazendo com Ira. Mas infelizmente, na cabeça dele, ele não tem outra escolha. Enquanto isso, Zerrin está conversando com a Afif na sala da mansão. Zerrin está dizendo para a Afif que Orhun teve uma grande recuperação e que sobreviveu a um ataque muito grande. Zerrin então diz para a Afif que deve ser difícil para ela como mãe ver seu filho colocando sua vida em risco por uma pessoa que já não faz mais parte da vida dele. Zerrin diz para a Afif que se Orhun fosse filho dela, ela não teria tanta paciência assim. A Afif então diz para Zerrin que tudo o que ela quer agora é que tudo volte a ser como era antes, o mais rápido possível. Zerrin então diz: "Eu espero de verdade que as coisas fiquem como você quer, Afif. Mas infelizmente aquela mulher ainda está aqui, mesmo que ela seja uma funcionária, ela não vai te deixar em paz enquanto continuar morando nessa casa." A Afif acaba engolindo seco e não diz nada para Zerrin. Zerrin então percebe, muda de assunto e começa a conversar com a Afif sobre a associação. Após um tempo, Zerrin se despede de Afif e vai embora. Zerrin está indo em direção à saída da mansão e acaba cruzando com Ira no corredor. Zerrin então começa a se lembrar da discussão que presenciou entre Ira e Orhun e pôde constatar por si mesma que Orhun ainda está apaixonado por Ira. Zerrin volta de seus pensamentos e encara Ira. Ira então deseja boa tarde a Zerrin, mas Zerrin fica encarando Ira e não responde ao cumprimento de Ira. Zerrin então começa a descer as escadas e diz para si mesma: "Quando você enfrentar seus sentimentos, Ira, será tarde demais para você, pois minha irmã já estará dentro do jogo." Zerrin então desce as escadas, muito contente, acreditando fielmente que conseguirá unir Orhun e Daphne. Enquanto isso, Arif continua tendo sua crise e Susan e Azix não conseguem acalmar o senhor. O senhor então tem um momento de lucidez, ele olha para Azix e toca no rosto dele e diz: "Azix, é você, meu filho?" Ele então se acalma. Susan e Azix conseguem colocar o senhor para deitar no sofá. Susan então cobre o senhor e ele começa a descansar. Enquanto Azix olha para seu pai deitado no sofá, ele começa a se lembrar do momento em que conversou com Elif, quando tirou ela da casa. E Elif disse para Azix que só queria ajudar e perguntou para Azix se ele não confiava nela. E na ocasião, Azix disse para Elif que não confiava em ninguém. Azix volta de seus pensamentos e sai da sala sem dizer nada a ninguém. Susan fica chamando por Azix, mas ele nem olha para trás e sai da casa. Enquanto isso, Orhun está trabalhando em seu quarto. Após um tempo, Ira entra no local para limpar. Ira então diz para Orhun que o arquivo que ele estava
procurando, já está em cima da mesa dele e diz para Orhun que se ele lhe der licença, ela precisa limpar o quarto. Ira então liga o aspirador de pó e começa a limpar o quarto. Orhun então começa a fazer um barulho tipo... Ira então desliga o aspirador e olha para Orhun. Orhun então diz, você não tá vendo que eu tô trabalhando? Pare com esse barulho. Ira então diz para Orhun que ela precisa limpar aquele lugar, pois Sultana mandou ela limpar ali, e diz para Orhun que aquele é o último lugar da casa que ela precisa limpar. Nesse momento, a Fifi, que estava indo conversar com Orhun, acaba vendo Orhun repreender Ira, e isso a deixa muito satisfeita. A Fifi então entra para conversar com Orhun e diz, é bom ver você forte, assim como você era antes. Estou vendo que suas feridas estão cicatrizando. Ira então termina de guardar o aspirador de pó e sai do quarto de Orhun. Enquanto isso, Azix vai conversar com Gurbus no escritório dele. Ele entra rapidamente no escritório de Gurbus e diz, me diga, quem está na lista? Quem eu preciso torturar hoje? Gurbus então diz, calma, rapaz. Eu estou analisando ainda a lista. Sente-se, vamos conversar. Azix está impaciente e diz para Gurbus que ele está irritado e que precisa que ele diga quem é o próximo da lista imediatamente. Gurbus então pede para que Azix fique calmo, pois ele está analisando a lista, e diz para Azix que precisa dele para outro assunto no momento. Azix então pergunta, para que você precisa de mim? Gurbus então pede para que Azix se sente para eles conversarem. Enquanto isso, Elif continua no galpão. Após um tempo, Susan chega, entra no local e manda a menina entrar na casa, pois ela precisa realizar as tarefas de limpeza da casa. Enquanto isso, a Fifi continua conversando com Orhun. A Fifi pede para que Orhun não se sobrecarregue muito com os trabalhos. Orhun pede para que a Fifi não se preocupe com ele, pois ele está bem. A Fifi então pergunta para Orhun se ele tem algum pedido e pergunta para Orhun se ele deseja algum prato de frutas ou alguma outra coisa para comer, pois ele está tomando antibióticos e não pode ficar com o estômago vazio. Nesse momento, Ira entra no local e começa a realizar a limpeza do local com a vassoura, já que não pode usar mais o aspirador. A Fifi então começa a olhar para Ira com satisfação, pois ela está adorando o jeito que Orhun está tratando Ira. Ira então continua realizando sua limpeza com a vassoura e começa a olhar de canto para Orhun, mas Orhun se mantém firme olhando para o computador. Enquanto isso, um rapaz está andando na rua falando ao telefone com alguém. De repente, ele fica com um olhar pasmo. E quem está na frente dele? Sim, o psicopata. Azix está na frente do rapaz com um pedaço de pau. O rapaz encerra a ligação na hora. Enquanto isso, Elif está limpando o fogão e Susan vem dizer para ela que precisa sair e pede para que Elif termine de realizar as tarefas da casa. Susan então manda a Elif limpar a casa muito bem, pois ela vai fazer compras. E ela manda a Elif ficar de olho em Arif, pois ele está dormindo. E diz para Elif não incomodar Arif, pois ele está cansado devido à última crise que teve. Elif então diz para Susan que ela não pode ficar sozinha com Arif, pois Azix não quer que ela fique perto do senhor. Susan então manda a Elif limpar tudo o mais rápido possível e assim que terminar, voltar para o galpão para evitar que Arif a veja na casa. E diz para Elif que se Azix souber que ela ficou perto de Arif, ele vai arrancar os olhos dela. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.